Boa tarde, começa agora o Web Divan. O Web Divan é o nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UlTV. Eu sou Renata Antonelli e estou aqui com meu amigo, psiquiatra, psicanalista, colega, parceiro de Web Divan, Edu Martins. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Rê. Boa tarde, você que está aí assistindo com a gente ao vivo e para você também que está assistindo a gravação do YouTube ou no nosso canal do Facebook. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. O Web Divan, como eu disse para vocês, é o nosso programa semanal sobre psicologia. Toda semana a gente fala sobre um assunto ligado à subjetividade humana, sobre a psique, enfim, todos os assuntos ligados à psicologia. Um beijo muito especial para todo mundo que já está assistindo o Web Divan. Ana Maria, querida, um beijo para você. Joyce Andrade, Caio Diniz, Márcio Sozai, um beijo para todo mundo que está assistindo o Web Divan. Ana, eu tenho certeza que você vai gostar do tema de hoje. Afinal, o tema de hoje é sobre nós, né? Sobre as mulheres, sobre psicoterapia para mulheres. E hoje a gente está aqui, né, com a nossa entrevistada de hoje, que é a Silvia Zoffman. Boa noite, Silvia. Boa noite, Silvia! Boa noite, Renata. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo Boa convite. tarde, Silvia, bem-vinda. Obrigada. A Silvia é psicóloga também, psicoterapeuta, e entende bastante do tema mulheres e veio conversar com a gente sobre isso hoje. Quando a gente pensou no tema mulheres, né, Silvia, eu fiquei pensando, por que que nós entendemos, dentro da psicologia, as mulheres diferente dos homens? Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre tem essa... Antes da gente começar o programa, a gente estava até brincando aqui no estúdio, né? Estava contando para a Silvia que um paciente essa semana falou para mim: Renata, toda mulher é chata e todo homem é bobo. E a gente estava rindo aqui. Mas existe mesmo, né? A gente separa muito a questão do gênero. O homem é isso, a mulher é aquilo. A psicologia também vê dessa forma, né? Vê diferenças do masculino, do feminino, mas não só do masculino e do feminino, que todos nós temos, mas da mulher e do homem. Por que é diferente a gente pensar na psicoterapia para mulheres? A psicoterapia para mulheres é voltada para um outro tipo de demanda, né? A demanda do feminino num contexto aqui do Brasil, a gente tem que falar do contexto que a gente vive, e de como as mulheres se desenvolveram nas últimas décadas. Então, as demandas mudaram muito. Se a gente pensar na mulher que o Freud atendia no começo do outro século, hoje é um tipo de histeria, um tipo de comportamento feminino completamente diferente. Para começar, a gente não consegue mais atender 3 vezes por semana, por exemplo. São raros os casos em que a mulher tem essa disponibilidade. Por quê? Porque ela se emancipou, ela trabalha, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem jornada dupla. Muitas vezes o companheiro ajuda, muitas vezes ela não tem companheiro. Né? Nós sabemos que 24 milhões de famílias são chefiadas por mulheres no Brasil. 24 milhões? Milhões de famílias. Nossa! Sim, e quando a gente fala em chefia feminina de família, a gente está falando emocionalmente, a mulher sustenta essa família e financeiramente, economicamente, ela é o líder. Um líder, isso não significa que há ausência de uma figura paterna. Não são necessariamente mães solteiras, são mulheres que, às vezes solteiras, às vezes não, mas são chefes de família. Exatamente. Matriarcas. Exatamente. Que sustentam, né? Não só... Sustentam emocionalmente e economicamente a família. Nossa. O que significa isso? Elas podem ganhar mais do que o companheiro, ou elas podem ganhar mais do que a renda da família inteira, ou elas podem não ter ninguém para ajudar. E elas são únicas com um filho ou um parente próximo. Todo mundo deve conhecer um exemplo assim, de mulher assim, né? E aí, quando eu pensei nos exemplos, pensei nos exemplos de mulheres que são assim, né? São mulheres que sustentam a família, que dão conta da casa emocionalmente e até financeiramente. Em geral, são mulheres que são chamadas de mulher meio homem, né? Não sei se você já percebeu. Não, aquela lá é que nem homem. Ela trabalha, ela cuida da casa. Como assim que nem homem não? Né? Ao contrário, né? Assim, muito homem não dá conta de tantas tarefas que a mulher que cuida de uma casa, trabalha, leva dinheiro para essa casa, cuida dos filhos, daria como uma mulher. Por que será? Por que a mulher ela consegue dar conta de tantas coisas e, em geral, os homens dão conta de menos coisas? Isso é verdade ou não? Complicado falar isso é verdade, mas o fato é que isso sim aparece muito em consultório. As mulheres se sentem obrigadas a dar conta daquilo que é demandado para elas.
não necessariamente elas conseguem dar conta. E aí vem os conflitos, né? E aí elas aparecem em consultório justamente para trabalhar essas questões. As demandas externas, as demandas internas, então de realização pessoal, de conseguir resolver tudo aquilo que ela está vendo que faz parte da vida dela, da melhor maneira possível, sem que aquilo a adoeça psiquicamente e fisicamente. O que eu tenho visto bastante em consultório são mulheres extremamente frágeis, com sintomas de TPM, por exemplo, muito graves e agravados pela questão do estresse, né, decorrente do trabalho e dessa dupla jornada, tripla jornada, enfim, toda a carga emocional que ela carrega, né, como arrimo familiar. Você acha que uma coisa que pode influenciar nisso também, nessa carga da mulher ser tão pesada, é o fato de que, porque às vezes me soa que a mulher hoje, ela conseguiu abocanhar uma participação social 1000 vezes maior do que ela tinha antes, né? Direitos são maravilhosos e também deveres a mais. Agora, não bastasse ela abocanhar isso que de repente não cabia a ela ainda manteve as tarefas femininas anteriores, né, de cuidadora do lar, de mãe, e além de dar conta de tudo isso, no imaginário coletivo ainda existe uma certa depreciação da figura da mulher, no geral. Então a mulher trabalha, a mulher é mãe, mas a mulher no trabalho ainda, tudo bem, ela trabalha, mas ela não é muito respeitada em comparação com homens. Eu percebo mulheres que se queixam muito disso. Então tem uma carga emocional do tipo, nossa, eu faço tanta coisa e ainda não sou reconhecida e também não tenho um reconhecimento interno, porque a gente traz isso arraigado, né, do meu valor. Você acha que isso pesa? Pesa e muito, ainda mais eu trabalho com o mercado de trabalho, além da psicoterapia, percebo que cargos de liderança para mulheres são muito poucos ainda disponíveis, né? Nós sabemos que economicamente as mulheres ocupam o comércio como função principal de trabalho, comércio, educação, serviços sociais e a área da saúde. Por mais que a mulher tenha se emancipado bastante, ocupado esse espaço muito maior junto ao homem, ainda os cargos de liderança estão concentrados nos homens. E as mulheres ficam mais com o varejo, tanto dentro das empresas. Então, áreas de marketing e vendas são mais ocupadas por mulheres, por exemplo. Já o financeiro, mais racional, normalmente mais ocupado por homens. E assim sucessivamente. Isso não teria a ver com o feminino e com o masculino, não necessariamente só com a mulher. Quer dizer, a mulher tem essa questão, né, de poder acolher mais, de ser, né, a gente trabalha com acolhimento, trabalha com... Tanto que quando uma mulher está numa posição de liderança, por exemplo, numa empresa, chamam ela, nossa, ela é que nem homem, né? Ela trabalha que nem homem. Normalmente, essas mulheres que trabalham como homens dentro de empresas ocupam cargos de liderança operacional. A liderança estratégica ainda está muito voltada ao homem, infelizmente. Né? E a gente sabe que mulheres extremamente com perfil analítico, com visão de longo prazo, elas podem contribuir muito, mesmo numa área financeira. Elas podem fazer essa provisão financeira da empresa para os próximos 5 anos muito bem, mas ainda existe um preconceito em relação a essa atividade das mulheres. E elas trazem isso como conflito para a psicoterapia. Sim, né? Eu acho que o que acontece na empresa acaba sendo também um reflexo do que acontece em casa, nessas novas famílias, em que há uma troca de papéis. Né? Eu conheço casos de que as mulheres são as provedoras e que o homem fica em casa e cuida mais da casa e cuida do filho. Agora, isso até é encarado de fora para dentro como algo moderno, um casal moderno, para frentex e tal, mas no íntimo, na intimidade, eu percebo o homem se sentindo pouco valorizado ou se valorizando pouco por estar nesse papel, então ele já começa a achar que ele, por ser homem, ele teria que ser o provedor, por ser homem, ele teria que ser mais ativo, e a mulher também não valoriza isso no homem, e o homem também não valoriza, não dá muito valor para essa função da mulher. Por um momento ela está provendo aqui o lar, por um momento ela está trabalhando e eu estou cuidando da casa, mas isso não vai ser assim, isso não pode ser assim. Não pode porque eu sou homem, isso por um tempo tudo bem, mas o resto da vida eu vou me sentir muito mal, isso é uma coisa que a gente ouve, né? Então acho que tem na empresa também, acho que os homens não cedem muito esse espaço para as mulheres, um pouco com medo de não sei se de perder esse espaço, mas de não saber fazer o outro lado, se for necessário, né? Também. Não sei se não saber, mas enfim. Acho que o homem desconhece ainda a forma como a mulher pode atuar
uma maneira mais benéfica, tanto para a empresa quanto para a sociedade, para visões estratégicas, para o desenvolvimento das pessoas. O homem ainda está num terreno extremamente desconhecido. Mas a impressão que eu tenho é que, assim, se o homem sai do papel, o ser do trabalho, né, que vive para o trabalho, ele não se encontra, ele não consegue entrar num outro papel, como aquela pessoa que cuida da casa e que cuida dos filhos. Esse papel não é permitido, como você falou. Isso. A mulher, ela tem já duas opções, né, aspas, já tem duas opções. Então, assim, por que a mulher vai roubar na cabeça dos homens o lugar de um homem que não tem mais o que fazer e, né, não ficar em casa? Deixa o homem trabalhar, entendeu? Mas a mulher tem duas opções, mas me parece que às vezes ela tem duas opções, mas o trabalho é meio que, meio café com leite, vai. Ela trabalha, mas porque ela quer, porque eu deixo, né? O homem fala, ela trabalha porque ela quer trabalhar, ela quer se ocupar, para ocupar a cabeça. Mas se ela não quiser trabalhar, não precisa, porque eu consigo manter essa casa sozinho. Então essa falta desse reconhecimento que eu acho da mulher, assim, porque existe um telhado de vidro, né? Sim. É um telhado de vidro, é muito frágil, porque ainda carrega na carne ou na concepção coletiva esse papel feminino que é secundário. De receber, de né? receber, E não isso. proativo. Tem a ver né? bastante com o arquétipo feminino, né? Sim. Que é receptor, né? Por outro lado, o que eu tenho visto bastante são mulheres e homens cobrando atitudes das próprias mulheres para que sejam provedoras, para que sejam ativas, para que se sobressaiam em relação aos homens. E isso eu acho que causa um adoecimento social extremamente perigoso para a gente daqui para frente, porque a mulher está se cobrando ser a provedora, como se ela não precisasse da energia masculina, como se ela não precisasse mais do homem como parceiro. Então agora eu faço tudo sozinha. Sou independente. Sei super bem do que você está falando. E aí, assim, mas existe uma cobrança também muito social disso, né? Sim. Eu vejo que hoje em dia as mulheres à minha volta, poucas que não trabalham, são vistas como, nossa, elas nem sabem o que falam, porque elas não trabalham. Isso. Então a gente também já está cobrando das mulheres que elas façam tudo, nós mulheres, que elas trabalhem, que elas deem conta da casa. Como assim você trabalha e não faz nada na sua casa? Você é mulher. Então tem que trabalhar, tem que dar conta da casa, tem que ter filhos, tem que fazer tudo. A gente está no momento que a gente tem que tudo. E a gente ouve um papo machista também, que é bom, também agora não reclama. Quis trabalhar, quis sair de casa, então agora não reclama, agora dá conta de tudo, não sei o que tá reclamando. Agora também tem que conseguir sozinha, né? O que é uma mentira. Mas né? eu tenho uma resposta boa para isso. Né? Desde muito jovem, eu sempre falei para os meus amigos, assim, que eles falavam sobre emancipação feminina, eu falava, tudo bem, desde que eu ganhe o mesmo salário que você, se a gente estiver na mesma posição na empresa, tá ótimo. Só que eu ainda ganho 30% a menos do que você, ocupando a mesma posição. Então, os deveres são semelhantes, os direitos também, mas na prática, a aplicação disso tudo ainda está muito atrasada. Olha que interessante, a Ana, um beijo, meu amor, Ana, e um beijo para a Adri, um beijo para você, Adri. Ela fala o seguinte, mulheres em bons cargos nas empresas chamam de sapatão, sorry. Apesar dos pesares, as mulheres são 1000 vezes mais livres do que há 20 anos atrás. Concordo, mas eu acho que não são 1000, né, vezes mais livres. Ela fala, a Ana, o homem ajuda em casa também. É tudo dividido. Na minha opinião, ficou mais fácil para nós mulheres. Será? Acho que, né, quando isso é aceito, quando isso é equilibrado, né, Silvia? O que você Então, acha? a gente está falando das escolhas femininas. Acho que as mulheres têm o direito de escolher os parceiros que elas querem para a vida delas. Elas podem escolher um parceiro extremamente egoísta e que não vai participar das questões da casa ou da criação dos filhos. E da operação da casa, propriamente dito. Né? Tem muitos homens que não sabem o que é uma máquina de lavar roupa. E tem outros homens que fazem isso muito bem e que não se questionam na sua masculinidade. Então, cabe a nós, mulheres, escolhermos esses parceiros. Né? Por que não? E também educarmos os nossos filhos para que eles sejam esse tipo de homem. Um homem responsável com a própria casa, responsável com a parceira, com o parceiro, enfim, a gente está falando de relações de gêneros, mas isso é geral. Homens que não são tão egoístas nesse sentido também são bons colaboradores e parceiros no trabalho, para a equipe. Então, eu sempre faço esse contraponto com o mercado profissional. Né? Então, o que as pessoas são dentro de casa é o que elas são também na empresa.